Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Estamos aqui hoje juntos novamente para responder a questão 36. Estamos nos exercícios propostos do capítulo 3, frente 2, livro 1 de Geografia, ok? O exercício da FUVEST 2013. Estamos aqui na discussão sobre industrialização. Vamos dar aqui uma lida primeiro nestes gráficos e depois a gente avalia aí cada uma das alternativas. Bom, nós temos então 5 gráficos, cada um deles correspondente a uma das regiões brasileiras, e ele vai nos apresentar aqui, né, o crescimento ou a evolução da população urbana e da população rural em cada uma dessas regiões. Primeira informação que nós temos que nos atentar nestes gráficos. Reparem como a população urbana é descrita aqui através da linha contínua e a população rural através da linha pontilhada. No eixo horizontal, nós temos aqui a passagem do tempo, né, a contagem cronológica. No eixo vertical, nós temos o número de habitantes em milhões de pessoas. Okay? Reparem como, se estamos falando de um número absoluto, estamos falando do crescimento da população urbana ou rural em números absolutos. Okay? Então, não necessariamente o crescimento de uma coisa leva à diminuição da outra. Se você estiver pensando numa análise percentual, então, por exemplo, né, quantos por cento da população de cada região do país é rural ou urbana? Pensando numa perspectiva relativa, né, em números percentuais, aí inevitavelmente você teria, né, na medida que um número aumenta, o outro diminui. Okay? Mas aqui existe a possibilidade de a população rural e urbana crescerem, ou eventualmente decrescerem, ou se manterem simultaneamente. Okay? Estamos falando de um gráfico que fala de milhões de pessoas, essa informação é relevante. Bom, então vamos dar uma olhada em cada uma das alternativas e na medida que a gente vai lendo essas informações, a gente retoma aí esses gráficos. Vou colocar minha cabeça aqui para o outro lado. Então vamos lá, gente. Na primeira ele vai falar o seguinte: em função de políticas de reforma agrária levadas a cabo no norte do país, durante as últimas décadas, a população rural da região superou timidamente sua população urbana. Bom, a gente pode observar primeiro que a população urbana ela é predominante na região norte. Então já teríamos esse erro aqui na afirmação. Né? Segundo que, convenhamos, né, gente, nós não tivemos assim lá aquela política assim de reforma agrária, assim, tal, né? A reforma agrária no nosso país ela foi uma condição sempre historicamente, né, insuficiente para resolver o problema da concentração fundiária no nosso território, ok? Então, temos dois erros aí fundamentais na afirmação. O primeiro, talvez o mais direto, né, o mais relevante, seja essa incoerência aqui com os dados apresentados pelo gráfico, tá bom? A população urbana hoje é muito maior, né, do que a população rural. Bom, vamos ver a B. Na B ele vai falar de um aumento significativo da população urbana do Sudeste a partir da década de 50, decorrer do desenvolvimento expressivo do setor de serviços em pequenas cidades da região. Primeira coisa, né, o crescimento bem significativo aqui da população urbana na região sudeste a partir dos anos 50, ele é um movimento muito associado à dinâmica de industrialização nessa região. Okay? Lembrando que a industrialização brasileira ela se inicia ali numa passagem do século XIX para o século XX, ela começa a se diversificar nos anos ali por volta da década de 1930, mas você só tem uma efetiva consolidação da indústria, um desenvolvimento mais direto da indústria brasileira a partir dos anos 50. Okay? E é nesse cenário que a gente observa essa rápida transição de sociedades especialmente rurais para sociedades urbanas e destaque especial para a região sudeste nesse contexto, que foi justamente a região que, num primeiro momento, concentra praticamente toda a produção industrial. Né? Depois você tem uma dispersão dessa produção para outros locais do território, mas por conta dessa condição de um pioneirismo, né, no desenvolvimento industrial, a região sudeste acaba sendo a região que passa mais rapidamente por esse crescimento da população urbana. Então, não poderíamos considerar, como é feita aí na alternativa, essa relação com o setor de serviços em pequenas cidades, e sim com o desenvolvimento da indústria em grandes cidades, em grandes metrópoles. Né? Destaque especialmente para a região que a gente conhece como ABC paulista, né? Os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, principalmente, que são municípios que estão nas proximidades da cidade de São Paulo, são parte da região metropolitana de São Paulo, e que vão receber uma grande quantidade ali de investimentos, vão ser palco de um processo de industrialização muito importante e que
ocorre especialmente a partir dos anos 50. Tudo bem? Então, o erro da afirmação B é correlacionar o desenvolvimento da urbanização em São Paulo ao setor de serviços nas pequenas cidades, principalmente. Bom, continuando então, vamos dar uma olhada aqui na alternativa C. A alternativa C nos diz o seguinte: o avanço do agronegócio no centro-oeste, a partir da década de 70, fixou a população no meio rural, fazendo com que esta superasse a população urbana na região a partir deste período. Voltando aqui ao gráfico, a gente observa que, na verdade, a população urbana é que superou a população rural a partir dos anos 70. Então, esse já seria o primeiro erro dessa afirmação. Segunda coisa que a gente também pode considerar é, de modo geral, o agronegócio, como modelo de produção agropecuário, ele geralmente não tem por característica essa fixação da população ao ambiente. Por quê? O agronegócio ele é, primeiro, um modelo produtivo que utiliza grandes propriedades. Então, isso geralmente vai fazer com que pequenos proprietários sejam eventualmente marginalizados nesse processo. Um grande proprietário vai lá e adquire e compra as terras dos pequenos proprietários, privando esses pequenos proprietários do acesso à terra. Essas pessoas acabam se direcionando para as cidades, por exemplo, em busca de algum tipo de atividade econômica para se sustentar. Ok? Segunda coisa, geralmente o agronegócio também utiliza uma grande quantidade de mecanização na produção. Em outras palavras, a produção, a colheita braçal, que efetivamente demanda uma mão de obra humana, ela acaba tendo menos importância no cenário de mecanização da produção propriamente associado ao agronegócio. Então, mais um aspecto que acaba fazendo com que a população se desloque para outras regiões. Se antes eu tinha, por exemplo, uma colheita de cana-de-açúcar que empregava 50 pessoas ao longo de alguns meses aí do ano, agora eu vou mecanizar essa produção e eu vou demandar 2 trabalhadores que vão operar 2 máquinas que dão conta de fazer o mesmo trabalho antes realizado por 50 pessoas. Então, eu tenho 48 desempregados nesse processo. Okay? É um desemprego estrutural, quando você tem uma permanente eliminação daquela vaga de trabalho. Então, essas pessoas acabam, muitas vezes, se deslocando para os centros urbanos e procurando justamente alguma atividade. Dá até para a gente falar que esse crescimento da população urbana na região centro-oeste, a partir dos anos 70, ele ocorre em partes como resultado disso que a gente colocou. Tudo bem? Essa repulsão populacional que a concentração fundiária, que a consolidação do agronegócio acaba levando também em crescimento aí nessas regiões. Bom, na alternativa D, ele fala para a gente que, em função da migração de retorno de nordestinos, antes radicados no chamado Centro-Sul, a população urbana do Nordeste superou a população rural a partir dos anos 70. Então, se a gente pega aqui, efetivamente, nós temos aqui na passagem, dos anos 70 para os anos 80, uma tendência de predomínio da população urbana na região Nordeste em detrimento da população rural. O problema é que não podemos associar isso à migração de retorno. Migração de retorno é um movimento particularmente associado ao século XXI, e especialmente ali aos últimos anos da década de 1990, ok? Então é um processo mais recente, é um processo que ocorre num cenário, num contexto histórico mais recente, ok? Então a gente pode eventualmente considerar que talvez parte desse crescimento urbano aqui, a partir deste período de 1990, possa estar associado a essa migração de retorno. Mas também cabe aqui ressaltar que as migrações de retorno elas não têm como destino necessariamente as grandes cidades. E se a pessoa que, uma vez que aquela pessoa sai da região Nordeste, vem para o Centro-Sul, permanece aqui durante um tempo e depois retorna para a sua região de origem. O que garante que essa pessoa vá retornar a uma grande cidade? O que garante que essa pessoa vai dar continuidade a esse processo de urbanização? E se essa pessoa se deslocar para o meio rural? Tudo bem? Então, essa migração de retorno ela não está necessariamente associada a uma dinâmica de urbanização. Ela pode estar associada, mas não necessariamente. E também é um fenômeno mais recente, não se insere nesse contexto histórico que a questão considera. Tudo bem? E aí, portanto, nos resta a alternativa E. A alternativa E vai falar o seguinte: a maior industrialização na região sul, a partir dos anos 70, contribuiu para o maior crescimento da sua população urbana a partir desse período, acompanhado, aliás, de um decréscimo da população rural. Então, se a gente observa, o ano de 1970 aqui na região sul, ele é um ano bem, digamos, relevante, porque é a partir dele que a gente observa esse crescimento bem acelerado da urbanização e, simultaneamente, um decréscimo aqui da população rural. E aí a gente pode justificar isso especialmente também por um processo de industrialização, um processo de diversificação da economia daquela região,
né? Cabe também considerar a própria constituição do agronegócio, da produção de soja, que vai acompanhar mais ou menos esse mesmo processo, né, do ponto de vista cronológico, e aí também teríamos uma justificativa, né, para você ter um cenário de repulsão populacional no campo, ok? E aproveitando a deixa, você pode sempre fazer essa consideração. Estamos avaliando um processo de urbanização, de crescimento de uma população urbana, é legal que você faça esse paralelo. Processos que estimulem a migração para os ambientes urbanos e processos que estimulem essa repulsão populacional dos ambientes rurais, dos ambientes do campo, né? Então, cabe sempre esse paralelo. É sempre interessante que você leve em consideração esses dois lados do processo para explicar o porquê do crescimento da população urbana em dado local. Tudo bem? Então, a alternativa E aqui ficou mais adequada. Ela é a alternativa correta. Beleza, gente? Então é isso. Espero ter ajudado. Fico por aqui. Até a próxima. Bons estudos para você.